reais a trabalhadores sem renda enquanto durar a pandemia do coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez hoje uma cobrança pública. Cabe ao governo organizar a sua estrutura para que esses recursos cheguem a mais de 30 milhões de brasileiros. Nós não podemos esperar até o dia 16 de abril. O governo precisa rapidamente construir as condições. A data de 16 de abril tinha sido cogitada pelo Planalto por ser o dia de início do pagamento do Bolsa Família. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a distribuição do dinheiro depende da aprovação de uma emenda à Constituição, mas foi contrariado por muitos especialistas. Com a decretação do estado de emergência, estado de calamidade pública, mais a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que afasta os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, já estão cumpridos os requisitos jurídicos para a adoção de créditos extraordinários para fazer frente ao combate à pandemia. Nesta quarta-feira, o clima era outro. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. Depois da sanção, o governo vai precisar editar um decreto orientando os repasses e uma medida provisória liberando crédito para os pagamentos, que serão feitos através dos bancos públicos federais. Outro desafio é criar um sistema e incluir as pessoas que não estão nos cadastros oficiais do governo, como trabalhadores informais, microempreendedores e contribuintes individuais. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fez uma nova promessa sobre quando o auxílio será pago. Estamos vencendo a etapa burocrática com a maior velocidade possível, mas nós deveremos, até o final dessa semana, já anunciar, se tudo correr bem, todos os passos que as pessoas têm que dar para que a gente possa, então, acessar esses recursos que a gente quer ver na conta das pessoas ainda antes da Páscoa. O governo anunciou que vai investir 50 milhões de reais em estudos sobre novos métodos de diagnóstico e tratamento do novo coronavírus. Na Câmara dos Deputados foi aprovado hoje o uso de produtos estrangeiros contra a Covid-19. A proposta que dá 72 horas para a Vigilância Sanitária autorizar o uso de produtos de combate ao coronavírus já validados por autoridades estrangeiras foi aprovada pela Câmara e segue agora para o Senado. Os deputados também aprovaram na noite de ontem o projeto que proíbe a exportação de artigos e equipamentos médicos hospitalares durante a pandemia, além da autorização para que estados e municípios remanejem recursos dos fundos locais de saúde. Os parlamentares estimam que 6 bilhões de reais poderão ser usados em ações contra a Covid-19. Só as Santas Casas devem receber um repasse de 2 bilhões. Para acelerar o andamento de medidas provisórias enviadas pelo governo, o Congresso mudou o prazo máximo para aprovação das MPs. Deixa de ser de 120 dias e passa a ser de 14 dias mais 2, caso haja alguma modificação no Senado, depois do texto já ter passado pela Câmara. O novo prazo deve beneficiar uma das medidas provisórias ainda em estudo, que pode tratar da redução de salários e da suspensão do contrato de trabalho. O governo estuda bancar parte dos salários com recursos do seguro-desemprego. Está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. A empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito. A proposta de emenda à Constituição, que vem sendo chamada de orçamento de guerra, já caminha na Câmara. A minuta foi assinada pelo presidente Rodrigo Maia e mais 8 parlamentares. Pelo projeto, o governo passa a contar com um orçamento próprio, para ser usado durante o período que durar a calamidade pública, facilitando ações contra a Covid-19. Se a PEC for aprovada, será criado um comitê gestor de crise, chefiado pelo presidente da República, com apoio de ministros, secretários, Câmara e Senado. E a PEC, ela garante as condições para que a burocracia não precise, a cada medida, editar uma medida provisória de crédito e mudar a previsão da regra de ouro. Né? Quer dizer, não precisa a cada momento dizer quanto de crédito suplementar vai precisar mais para cumprir a regra de ouro. O governo também cortou pela metade por 3 meses as contribuições das empresas ao Sistema S, que reúne instituições como SESI, SESC e SENAC. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, afirma que o corte pode provocar o fechamento de escolas e demissões.
prejudicando micro e pequenas empresas e jovens de baixa renda. A cotação do dólar comercial bateu um novo recorde hoje. Fechou a R$ 5,26, que é o valor mais alto desde o início do Plano Real. A Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de 2,8%. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as medidas de combate à Covid-19 e o uso da droga conhecida como hidroxicloroquina. Um dia depois do pronunciamento em que defendeu um pacto com governadores e prefeitos, a conta de Bolsonaro no Twitter publicou um vídeo denunciando um problema de abastecimento em Minas Gerais que não se confirmou. O elogio veio até de quem não tem economizado críticas ao presidente. Ontem, como cidadão, como brasileiro e como governador, fiquei feliz de assistir um presidente da República mais moderado e com bom senso, colocando uma mensagem equilibrada à população. Num pronunciamento em rede nacional ontem à noite, Jair Bolsonaro adotou um discurso favorável às medidas de isolamento social recomendadas por organizações de saúde. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando através do SUS todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. O presidente também defendeu a união de esforços para combater os efeitos da crise do coronavírus. Agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Horas depois, a conta do presidente no Twitter postou o vídeo de um apoiador afirmando que a Ceasa de Contagem em Minas Gerais estava vazia e desabastecida. Junto ao vídeo foi escrito: não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. Não ficou claro se a publicação foi feita pelo próprio presidente. Mas, ao contrário do que afirma o vídeo, a central de abastecimento está funcionando normalmente, como mostram as imagens feitas hoje de manhã. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Associação Comercial da Ceasa. Circulou pela internet um vídeo indicando desabastecimento em nosso entreposto. Este fato não é verdade. O vídeo foi apagado da conta do Twitter de Bolsonaro. Também pelo Twitter, Bolsonaro disse que ligou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para trocar informações sobre o impacto da Covid-19, bem como experiências no uso da hidroxicloroquina. Em coletiva no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reafirmou que não há nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento em feiras nem prateleiras de mercados em todo o país. A ministra ressaltou que o abastecimento e o transporte de mercadorias entre os municípios são serviços essenciais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o governo de fazer qualquer campanha contra o isolamento social. Já a Justiça Federal reavaliou a decisão sobre o funcionamento de lotéricas e atividades religiosas. E, a partir de agora, esses serviços voltam a ser considerados essenciais. Agora há pouco, a pedido da OAB, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre as medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus, como seguir o protocolo da OMS, respeitar as determinações dos governadores e do Ministério da Saúde. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes escreveu, abre aspas, diante da relevância da matéria suscitada, determino sejam solicitadas com urgência informações sobre o objeto da presente arguição a serem prestadas pelo presidente da República no prazo de 48 horas. Fecha aspas. O governo do estado de São Paulo informou hoje que mais de 200 mortes suspeitas de Covid-19 ainda não foram sequer confirmadas por exames.
O número de testes atrasados chega a 16 mil. Constantino veio sozinho para o enterro do cunhado, que morreu aos 56 anos com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Ele não tinha nenhum problema de saúde, parecia gripado. No sábado foi a um hospital público e diagnosticado com sinusite. Voltou para casa. Sentiu uma forte falta de ar na tarde de terça-feira. Chamamos o SAMU, levou ao Hospital Vermelhinho, no Parque Novo Mundo. Entubaram e deu queima melhor depois. Teve 2 paradas respiratórias e acabou. Da entrada do carro funerário no cemitério até o sepultamento foram 10 minutos. A tristeza da família agora foi tomada pelo medo. Ela falou que foi a parada respiratória que não conseguiu voltar, né? E suspeita do coronavírus. Mas a suspeita, e só daqui 14 dias a gente vai ter algo certo. Se for 14 dias, né? Nem sabe se é 14 dias ou mais também, né? Angustiante. Uma neura, você não sabe o que você tem, o que você faz, o que você deixa de fazer, ficar todo mundo presente em casa. Mas não. Até este momento, agora são 3h20 da tarde, São Paulo tem pelo menos 202 pessoas mortas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. O diagnóstico não foi fechado porque o exame não ficou pronto a tempo, o que coloca em dúvida a estatística oficial. Este cemitério em que nós estamos fica na zona leste da capital paulista, é o maior da América Latina. E segundo funcionários, chegam todos os dias aqui uma média de 4 pessoas mortas com suspeita de Covid-19. Na entrevista coletiva que acontece diariamente no Palácio dos Bandeirantes, o secretário da Saúde disse que 16 mil exames estão à espera de resultado e que os casos de morte suspeita da Covid-19 podem elevar a estatística. Com relação a esses óbitos, esses exames serão processados no dia de hoje. Amanhã eles estarão já determinados. A promessa do governo é de conseguir realizar 8 mil exames diariamente, mas só a partir de 10 de abril. O secretário também descartou a intervenção pedida pela Prefeitura nas 3 unidades do Hospital Santa Maggiore, da Prevent Senior. A rede registrou mais da metade das mortes em São Paulo. O intuito é que a gente possa ajudar e ajustar o hospital à medida das necessidades, em vez de tirar os pacientes de lá. Eles têm pacientes graves e todos os pacientes que morreram tiveram uma notificação. No começo eles tiveram uma certa dificuldade de notificar, mas isso foi regularizado. O governo anunciou ainda que vai multar os revendedores de gás de cozinha, que aumentaram e muito o preço do botijão desde o início da crise provocada pelo coronavírus.